Já vamos acionar novamente Brasília, Renan? A gente trouxe aqui a informação das negociações para tentar definir o mínimo, aprovar um mínimo ali do pacote de corte de gastos, até porque o salário mínimo está dependendo de uma decisão. Impacta a vida de tanta gente, dos aposentados, dos pensionistas. Rodrigo Orengo está chegando aqui com a gente para trazer os bastidores dessa negociação difícil. Dá para apostar, vai ser via votação no Congresso ou vai ser via medida provisória para definir o novo salário mínimo, Orengo? Já tem o plano B, né, Adriana? Boa tarde a você, Renan, e a todos. O plano B é esse, se não der tempo, medida provisória. Medida provisória justamente para ter um reajuste de salário mínimo, e um salário mínimo na casa dos R$ 1.517. Com essa mudança de regra do salário mínimo, em vez de 1.528, vai para 1.517. Você tem lá um limite de 2,5% de aumento, colocando na regra do arcabouço. E como você lembrou, Adriana, tem impacto lá justamente na aposentadoria, nas pensões, tem também em programas sociais que são atrelados ao salário mínimo. A projeção de economia é de mais de 100 bilhões de reais em 5 anos. Então, é a medida que o governo considera como a mais importante. Então, diante de uma dificuldade de avançar na Câmara do Senado, já tem esse plano B, que é a medida provisória. Agora, os sinais colocados são positivos. Quando o presidente da Câmara estabelece lá que não vai ter sessão em comissão e já marca para segunda-feira, 5 horas da tarde, votação, o que se espera é que o Congresso consiga avançar. É pouco tempo, tem que votar nas duas casas, é um tema que é complexo, então precisa de acordo. Se tiver realmente, na segunda-feira, um acordo entre os líderes do Centrão e também da base governista, o que se espera, aí a proposta consegue avançar porque consegue enfrentar justamente os prazos regimentais. Você pega uma PEC, por exemplo, Adriana, que tem a necessidade lá de 2 votações, com o chamado interstício, né, que tem que ter prazo regimental entre uma votação e outra nas duas casas. Tecnicamente, olhando assim, não tem como avançar. Mas quando há acordo, você abre e fecha a sessão com muita agilidade e consegue tocar em frente uma pauta como essa, né? O salário mínimo está num projeto de lei, então essa já é a alternativa. Até porque, para votar um orçamento no fim do ano, tem que ter justamente uma projeção de quanto vai ficar o salário mínimo. E o governo está apostando muito aí nessa economia que deve ser gerada. O governo está liberando também mais de R$ 1 bilhão de emendas parlamentares. A ideia é chegar aí a mais de R$ 7 bilhões até o fim do ano legislativo, para atender demandas de parlamentares em função de emendas que estão suspensas desde agosto, né? E a gente sabe que o ânimo do Congresso sempre está relacionado à liberação de emendas parlamentares. Para cortar gastos, tem que gastar com os deputados. Se não gastar com os deputados, com os parlamentares, não vota corte de gastos. Essa é a realidade do nosso país. Agora, Orengo, alguma repercussão em relação à primeira imagem do presidente Lula dentro do hospital? Eu vendo a imagem dele bem disposto, brincando com o médico, ao lado da Janja, embora os médicos estejam dizendo que não pode trabalhar, que não pode, nesse momento, enquanto está hospitalizado, ter qualquer tipo de pressão de trabalho. Eu acho impossível que o presidente Lula não esteja falando com algumas pessoas no telefone nesse momento em que a gente está há uma semana de acabar o trabalho no Congresso e precisando votar pelo menos um mínimo, para não virar um fiasco total esse envio desse pacote de corte de gastos. Mas alguma repercussão em relação a essa primeira imagem dele dentro do hospital? Muita repercussão aqui em Brasília, viu, Adriana? A gente está falando que a aposta é essa porque o presidente encabeçou a negociação na semana passada, antes do problema, quando ele reuniu o presidente da Câmara e do Senado, né? E tinha realmente uma expectativa muito grande que o presidente vestisse a camisa e fosse para o campo, porque realmente é algo que o governo depende demais desse pacote de gastos para gerar lá um equilíbrio fiscal. A gente fala em taxa de juros, quando fala em taxa de juros, o governo já fica olhando lá para um crescimento de PIB no ano que vem. Então, há uma aposta muito grande em relação à aprovação dessa matéria. E, para isso, o governo tem que jogar com todas as armas que tem, e todos esperam que o presidente realmente participe de alguma forma desse processo.
O presidente já ligou, por exemplo, durante a internação para o ministro Rui Costa e com a liberação da UTI, agora já caminhando, o que se espera é que o presidente, aos poucos, volte a fazer esses contatos políticos, inclusive com figuras-chave lá dentro do Congresso Nacional, porque resistências ainda precisam ser enfrentadas. Eu diria resistência até dentro da base, viu, Adriana? Quando a gente fala de BPC, benefício de prestação continuada, a maior resistência que existe hoje é naqueles partidos mais fiéis, né? Então, a figura do presidente é uma figura central que se espera que na semana que vem ele já comece com as ligações. Resistência, inclusive, dentro do próprio PT, né? Obrigada demais, viu, Orengo? Bom trabalho, bom fim de semana. Até segunda. Valeu, até mais. Valeu.